Deputado lá federal. de Canoas, e mais uma vez lacrando em rede social, trend topic do Twitter no final de semana. Epidemia de fake news em calamidade no Sul. Deputado Nicolas Ferreira e vereador bolsonarista são flagrados em mentiras que tumultuam a ajuda a desabrigados. O deputado Nicolas Ferreira, que é o presidente da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, eu sempre friso isso porque eu acho incrível, que é um papel de relevância, de importância muito grande no Legislativo, ele disseminou uma fake news a seguinte, que estava faltando remédios básicos no Rio Grande do Sul. Inclusive, ele marcou o @ da ministra da Saúde, Nízia Trindade, cobrando diretamente que ela liberasse Tem aí essa medicação. o print no X, né? Exatamente. E destacando a insulina, que é um desses remédios. Detalhe, é mentira. Não, aí desculpa, Aí o já segundo é print. uma reação. Eu quero o do Nicolas, não tem só o do Nicolas? É, o dele está embaixo. Brigitte. Mas eu queria só o do Nicolas. Certo. E depois aí as reações que aconteceram. Sim, a gente sim. separou Inclusive só o do de Nicolas, grupos não é? que pesquisam fake news e denunciam. Tá. Não, mas eu queria só ele, a postagem dele. Eu sei que essa é de baixo, que foi respondida, mas a gente pediu para separar, não temos? Mas fala, Ari, vai indo aí. Ele disse que estava faltando vacinas, vacinas básicas, como antirrábica, por exemplo. Tá? Aí, Ari. Conversei com os governos estaduais, ou seja, está colocando os governadores também na fake news dele. E eles me informaram que somente o Ministério da Saúde pode liberar os medicamentos que estão faltando lá no Rio Grande do Sul. Vacina antitetânica, né, contra o tétano, antirrábica, dentre vários outros. Não é de se espantar. Está faltando insulina no SUS. Aí ele soletrou, insulina. Pelo amor de Deus, trabalhe em prol das pessoas. E marcou a ministra Nízia Trindade. E a gente tem um trecho de uma nota do Ministério da Saúde sobre essa questão da insulina. Sim. Vamos ver aí o trecho da nota do Ministério, Ari. Somente na semana passada, o Estado gaúcho recebeu cerca de 30 mil frascos de insulina, 287 mil canetas e 1,8 milhão de agulhas de aplicação, canetas de aplicação de insulina. Nesta segunda-feira, dia 13, está prevista a chegada a Porto Alegre de mais 43 mil frascos, 330 mil canetas e 1 milhão de agulhas. Não há registro de falta de insulina no estado. Ou seja, lacrando em rede social, usando a tragédia. E aí, teve reação. Ele costuma fazer isso e as redes sociais passam pano para ele, ou quem não passa pano, não se manifesta. Mas dessa vez, acho que ele chegou a um ponto ali que mesmo quem, em geral, é isentão, foi lá e disse, não, peraí. Então, foi feita a hashtag Nicole é o diabo. Nicole é um apelido que é dado a ele, né? Nicole, desde que ele colocou aquela peruca amarela e fez um discurso lá na Câmara dos Deputados. Então, Nicole é o diabo. E virou trend topic no X, no Twitter. Não só isso, muita gente se pronunciou criticando ele, lamentando, cobrando uma punição a ele e dizendo, olha, isso não é postura de deputado, vir a público, prejudicar o atendimento, porque cada postagem de fake news atrapalha as doações, atrapalha o atendimento, atrapalha o resgate, mesmo que se refira a um ministério e não a uma pessoa física ou uma entidade. E para completar, fazendo eco ao deputado Nicolas, um vereador lá de Canoas, um dos municípios mais atingidos pela tragédia, um vereador bolsonarista, olha o nome dele, Jonas Dallagnol, quase Dallagnol, só faltou o L para ser Dallagnol, né? Jonas Dallagnol. Esse aí, né? Exatamente, esse aí. Ele também postou fake news em um vídeo, dizendo que o prefeito da cidade... Tem o vídeo? Tem um vídeo. Vamos ver. Vamos lá. Não tem o vídeo? Não dá para rodar do seu computador, Brígida, Maria, Leona, alguém.
É possível rodar do computador o vídeo? Não, é possível ou não? Me diga. É que o programa está no ar. Sim ou não? Me digam. Terminarei, vai lá. Nesse vídeo, ele que já foi retirado do ar, mando da justiça, a juíza determinou que ele retirasse. Ele diz o seguinte, que o prefeito se apropria das doações, o prefeito de Canoas. Ele pega as doações que chegam para os moradores, ele fica com as doações. Ele rouba, ele furta as doações. A juíza diz o seguinte, é mentira, não tem nenhuma prova que o prefeito esteja se apropriando de doação. Só que aí ele postou um outro vídeo, após deletar o vídeo que a juíza mandou, e disse o seguinte, olha, eu não divulguei fake news. Eu divulguei, o que a juíza disse lá, é que eu divulguei informações inverídicas. Mas veja bem, não foi fake news o que eu divulguei. Foi só informação inverídica. Eu não sei o que passa na cabeça dele, qual é o conceito que ele tem de fake news. Viu, vereador Jonas Dalânio? Fake news é informação inverídica, meu caro parlamentar. Né? Vamos lá aos comentários. Professor Vila, por favor. Olha, Amadeu, quando a gente imagina que eles chegaram no limite da irresponsabilidade, da crueldade, de conspirar contra o país, os extremistas bolsonaristas não chegaram no limite, porque para eles não há limite a não ser a lei. E é essencial, e o Brasil está assistindo tudo isso, que haja uma resposta do ordenamento legal, das instituições, em relação a essas fake news. Não é liberdade de opinião, de manifestação, liberdade de imprensa, é coisa alguma. Eles estão conspirando contra o país no momento que vive a mais grave tragédia de meio ambiente na história do Brasil. Então, a AGU já estava acionando alguns e desses, não vou nem chamar irresponsáveis, porque são criminosos, porque eles conspiram contra o país. Agora, tem de ver essa questão, esse deputado Nicolas não é a primeira vez, é sucessivamente o conjunto do extremismo bolsonarista. Esse vereador de Canoas, outros políticos lá do Rio Grande do Sul, mas não só. É necessário, portanto, que haja uma resposta. As redes sociais estão respondendo, as pessoas estão esclarecendo, mas o mal que eles causam é tão grande, porque gera, como o Ari colocou, sempre a suspeição. Alguém que vai doar alguma coisa fala, a minha doação vai chegar àquele atingido pelas enchentes ou um político vai se apropriar disso? É o que fica no ar. Em suma, aquele recurso financeiro que eu estou enviando para a entidade X, será que vai ser usado corretamente? Em suma, o que eles estão fazendo, Amadeu, e eu andei pensando bem, estudando um pouco a questão, é que eles querem comparar a pandemia, o crime que Bolsonaro fez contra 700 mil famílias que tiveram seus entes queridos mortos pelo governo federal, que nada fez de comprar as vacinas, queria corromper, tudo que nós assistimos na CPI da pandemia, tudo aquilo. E o principal responsável por essa maior tragédia sanitária foi o Bolsonaro, com a possibilidade concreta de o governo federal, especialmente, que o problema deles é esse, conseguir fazer uma ação civilizatória. Eles foram a barbárie na pandemia. Há a possibilidade de o governo, e já estamos demonstrando isso em algumas dessas medidas, construir uma ação civilizatória. Recursos financeiros, deslocamento de pessoal, a ida de ministros, a ida de presidente da República, medidas de curto e médio prazo em relação às finanças do Rio Grande do Sul, a necessidade de já ir pensando o amanhã, apesar da tragédia estar muito forte, pode aumentar nessa semana e na próxima, mas já ir pensando o amanhã, como tratar, como enfrentar essa questão. Então, eles estão pensando, olhando para 2026, eles não estão nem aí, Amadeu, com os milhares desabrigados, né, com a tragédia humana, já mais de uma centena de mortos. Para eles isso pouco importa. Eles estão olhando para a sucessão presidencial em 2026 com medo que tudo isso que o Brasil está fazendo agora, que é suprapartidário, dê certo. Porque se tudo isso der certo, e eu espero que dê, esse pessoal do extremismo bolsonarista, que o extremismo tem nome, é Bolsonaro, eles vão ficar tão relegados a plano secundário que terão pouca importância política em 2026. Então, tudo isso que eles estão fazendo se resume a isso. Eles não estão nem aí
com a grande tragédia que está ocorrendo. Vamos esperar que a população tenha ciência disso, Amadeu, que entenda, o eleitor, né, o que está acontecendo. E aí comece a separar o joio do trigo. Eu espero que as pessoas tenham um pouco de racionalidade, né? Guga, o que chama a atenção aí nessa enxurrada de fakes? Olha, como falou o professor Vila, é uma tentativa de tentar igualar, de colocar na mesma balança o Jair Bolsonaro, o governo Bolsonaro, que teve aquela situação da pandemia em que, claro que o então presidente foi o maior culpado por atacar a ciência e ajudar de fato a espalhar aquela doença e a matar tanta gente no Brasil. Eles querem, claro, criar uma tragédia para colocar na conta do governo Lula, dizer que o governo Lula nada fez e colocar o Lula na mesma balança do Bolsonaro. Uma das fake news que mais viralizaram, inclusive, de ontem para hoje, ela dá conta de que morreram pelo menos 250 ou 270 mil pessoas. Esse nível de fake news já está rodando. Eles querem tentar chegar talvez perto dos 700 mil que morreram na pandemia. Mas até isso já está sendo espalhado. É como se Canoas, se eu não me engano, tem 300 mil pessoas. É como se Canoas tivesse todas morrido nessa tragédia. Então, eles estão, sim, apelando para todo tipo de discurso de ódio e de desinformação, até essa grotesca, para tentar, de alguma maneira, atacar o governo local, mas o governo Lula, para colocar o Lula na mesma balança do Bolsonaro, pensando, como falou o professor Vila, em 2026. Não estão nem aí com as vidas que estão se perdendo ali. Agora vamos com a manchete da Apoliana, porque diante de tudo que está ocorrendo, foi lançada uma força-tarefa contra as mentiras, Apoliana. É porque, como a gente está comentando aqui, o principal alvo dessas fake news tem sido o governo federal, porque se trata de uma guerra ideológica, uma guerra política, quando a gente está tratando especificamente do tema das fake news. E aí o governo federal lançou uma campanha, tanto em vídeo, como tem utilizado as redes sociais, o próprio Twitter para fazer esse tipo de divulgação, mostrando, enumerando as ações que o governo federal já fez desde que essa tragédia se registra lá no Rio Grande do Sul, como também um alerta para que a população fique atento ao compartilhamento de notícias falsas, porque hoje o principal dano que já se tem, acho que o professor mencionou agora há pouco, é a desconfiança daqueles que estão longe, que estão em outros estados, com relação ao que chega lá. Será se aquilo que eu vou doar vai chegar? Empresas que já estariam recuando de doações por conta das falsas notícias sobre retenção de cargas, de multas. Então, isso impede que a solidariedade avance ainda mais para quem precisa. Eu acho que todos os colegas aqui devem ter visto, se não viram, um vídeo no fim de semana de uma emissora de TV, durante um ao vivo, e aí algumas pessoas acabaram fazendo uma manifestação com relação não só à emissora, mas também ao governo Lula. Então, isso gera um ruído muito grande no objetivo final, que é justamente a ajuda a chegar para quem mais precisa. E aí, até no Twitter, eles estão fazendo, o governo federal está fazendo uma atualização todos os dias. No fim de semana, a gente teve medida provisória assinada, mais 12 bilhões liberados para o Rio Grande do Sul. Recursos foram